quando você faz um esforço maior, o que acontece é que o seu coração acelera os seus batimentos cardíacos, entrando em taquicardia, e também a sua respiração acelera a frequência respiratória, entrando no que poderíamos chamar de taquipneia, ou seja, uma hiperventilação. Então assim, estou fazendo esforço, levantando peso, ou dando uma corrida, ou às vezes uma simples caminhada para algumas pessoas, o coração já vai tum, 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 e a respiração em situações normais, em situações, por exemplo, de repouso, a gente tem uma média de respiração que vai de 15 a 17 respirações por minuto. Se a gente pegar uma média de 16 respirações por minuto, você vai ter em 1 hora 960 respirações. E em um dia você vai ter mais de 23.000 respirações. Para ser mais exato, 23.040 respirações. Mas há pessoas que respiram ainda mais rápido, mais de 16 respirações por minuto, o que vai subindo o número de respirações para 24, às vezes 25.000 respirações todos os dias. E dependendo do que você faz, sua atividade física, que faz com que a sua frequência respiratória aumente, você vai ter um número ainda maior de respirações por dia, porque você vai ter uma taquipneia natural do esforço. Então, toda vez que houve esforço, vai haver aceleração do coração e a aceleração da frequência respiratória também. Por que é que isso acontece? Para fazer com que você consiga trazer para dentro do seu corpo mais oxigênio, para que você consiga fazer com que o seu corpo consiga utilizar esse oxigênio para gerar mais energia por conta da demanda que está havendo. Você está fazendo esforço. Esforço demanda energia, e energia precisa de oxigênio lá dentro das células, lá dentro daquelas organelas chamadas de mitocôndrias, para então produzir a energia. Só que dentro desse processo de geração de energia dentro das células, que a gente chama isso de respiração celular, o oxigênio que entra nas células para gerar energia, há como resultado, como resíduo, a liberação de dióxido de carbono no sangue. Como acontece no nosso carro, queimou combustível, libera também gás carbônico. Esse gás carbônico que vai para a corrente sanguínea, ele vai ser expelido, exteriorizado pela expiração. Então esse gás carbônico ele vai circular no sangue, vai até os pulmões, e toda vez que você solta o ar, você está soltando CO2. Acontece que uma quantidade de CO2 acaba permanecendo no sangue. E quando esse CO2 aumenta muito, devido à produção de energia devido ao esforço, o seu organismo, o seu centro respiratório identifica isso. E ele entende que, preciso liberar mais CO2 e eu preciso baixar, portanto, esse nível de CO2 no sangue. Como é que o corpo faz isso? Acelerando a respiração, criando uma taquipneia, para que então você libere mais esse CO2 que está em excesso no sangue e aumente a quantidade de oxigênio para continuar gerando energia dentro das células. Por exemplo, estamos falando de esforço físico, as células musculares, portanto. E é por isso que você fica ofegante com o esforço. Porém, quanto mais ofegante você fica quando faz algum esforço físico, mais deficiente é a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, o que eu estou dizendo para você é sim, que quanto mais eu consigo sustentar uma respiração
equilibrada, não tão acelerada, num ritmo equilibrado mesmo, moderado, mas eu tenho capacidade cardiorrespiratória durante um exercício físico. E a gente geralmente avalia essa capacidade cardiorrespiratória através do exercício. Existem testes que são feitos, inclusive existem testes feitos com algumas máquinas, alguns aparelhos, mas existem testes que são feitos por profissionais de educação física a partir de certos cálculos, quando a pessoa, o aluno, ele está sendo submetido a um tipo de exercício, seja em bicicleta ergométrica, seja em esteira, em que você é colocado numa certa velocidade por um período de tempo e vê quanto o seu coração acelera, quanto está a sua frequência cardíaca e o quanto está a sua frequência respiratória. E aí, com base nisso, o profissional da educação física ele vai prescrever o tipo de treino e a intensidade do treino que você é capaz de suportar. Por isso é importante saber qual é a sua capacidade cardiorrespiratória. E você que quer resultados melhores no seu exercício, no seu treino, precisa, portanto, aumentar esta aptidão cardiorrespiratória. Essa aptidão cardiorrespiratória, ela está muito relacionada ao VO2 máximo. O que significa VO2 máximo? VO2 máximo é o volume de oxigênio máximo que você consegue colocar para dentro do seu corpo, ou melhor, para dentro dos pulmões, e a partir disso entregar para o organismo, para que o seu organismo então utilize esse O2, ou seja, o oxigênio, para então produzir a energia necessária. Então, quando a gente fala nessa aptidão cardiorrespiratória, a gente está falando essencialmente do VO2 máximo, volume de oxigênio máximo, que é o volume de oxigênio que você consegue utilizar para, por exemplo, a sua atividade física, intensa, moderada, tanto faz. Mas você tem que colocar lá dentro do sangue e depois para dentro das células.